E aí, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, vamos estudar a lição? A lição dessa semana vem falando sobre a história de Naamã, uma incrível história de fé, cura e humildade. E eu já te convido a não sair daí, vem comigo para mais um resumo da lição da Escola Sabatina de Adolescentes. Os 7 mergulhos é o tema da lição desta semana. E o Salvador nos apresenta a fé demonstrada por Naamã como uma grande lição a ser aprendida. A nossa lição desta semana, ela está baseada lá em 2 Reis 5 e os capítulos 20 e 21 do livro Os Ungidos. Bom, para você que não conhece ainda a história de Naamã, eu vou contar ela aqui bem rapidinho para nós entendermos o contexto da lição. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Através dele, Deus concedera vitórias à Síria. Inclusive, em uma dessas guerras, eles derrotaram Israel. Em uma dessas invasões, Naamã levou cativa uma israelita, uma menina, que a partir desse momento começou a servir a sua mulher e trabalhar em sua casa. Naamã, porém, acabou contraindo lepra. E a menina que ele levou cativa de Israel falou assim para sua senhora: olha, lá na cidade de Samaria tem um profeta, e eu acredito que se o meu senhor fosse lá, ele seria curado de sua lepra por esse profeta. Naamã, ouvindo isso, foi consultar o rei da Síria e ele falou que era para ele ir. Então, a partir desse momento, o rei da Síria mandou uma carta ao rei de Israel avisando que ele ia mandar um de seus oficiais para ser curado em Israel. O rei de Israel, porém, lendo essa carta, falou assim: por que o rei da Síria manda uma carta para que eu cure um de seus oficiais? Acaso tenho eu poder para curar? Então, essa conversa chegou nos ouvidos de Eliseu e ele falou assim para o rei: olha, manda esse oficial vir aqui na minha casa para que eu o cure. E aí ele vai ver que há profeta em Israel. Naamã então foi até a casa de Eliseu, como lhe dissera. Chegando lá, ele chamou Eliseu. Naamã então foi até a casa de Eliseu. Só que chegando lá na porta de sua casa, Eliseu não saiu para recebê-lo. Ele falou assim para o seu servo Geazi: olha, vai lá, fala para ele lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, que a partir daí ele ficará curado de sua lepra. Naamã então ficou indignado, primeiro porque o profeta não saiu para ter com ele, segundo que ele mandou ele mergulhar no Rio Jordão. Como nós sabemos, o Rio Jordão é um rio pequeno e sujo. Dentre tantos outros rios que haviam ali, grandes e famosos, por que ele haveria de mandar ele para aquele rio sujo? Naamã então ficou bastante furioso com a ideia de mergulhar no rio sujo e pequeno. Como ele, fazendo parte do alto escalão da Síria, sendo um dos maiores no reino, por que o profeta Eliseu mandou ele para aquele rio? Reclamando e resmungando, Naamã foi até o Rio Jordão e chegando lá ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Quando ele deu o 7º mergulho, ele ficou curado e o seu corpo todo ficou purificado. Dentre tantas lições que podemos extrair desta história, nós vamos enfatizar 2, a fé e a obediência. A obediência. Como a própria lição diz, que obediência a Deus começa com humildade. Devemos acreditar que seu caminho é o melhor que escolhemos. Nem sempre entenderemos as maneiras pelas quais Deus opera, mas por meio de uma humilde obediência receberemos as suas bênçãos. Olha que incrível! Bom, além da obediência, nós também temos a questão da fé. Você acha que se Naamã não tivesse ido ao rio mergulhar como o profeta lhe dissera, ele teria sido curado? Porque Naamã esperava algo sobrenatural ao chegar na casa do profeta. Só apenas um toque, por exemplo, assim, ele tocasse na sua pele e ele seria curado. Era isso que ele esperava. Apesar de todo o orgulho que Naamã sentira naquele momento, raiva até, digamos, ele foi obediente, apesar do seu orgulho. Ele foi obediente e teve fé. Porque se ele não tivesse feito o que o profeta lhe dissera, jamais ele teria obtido a cura. Lá no finalzinho do capítulo 20 do livro Os Ungidos, nos diz o seguinte: se aqueles que são honestos de coração seguirem o que entendem ser o seu dever, Deus dará cada vez mais luz, até que, como Naamã, reconheçam que não há nenhum Deus em outro lugar senão o Deus vivo, o Criador. Então,
Que isso possa ser uma lição grandiosa e valiosa para a nossa vida. Que assim como Naamã, apesar de nós sermos seres humanos, sermos falhos, indignos, pessoas orgulhosas, que possamos ter fé e principalmente sermos obedientes a Deus. Que possamos ser humildes, que possamos reconhecer a nossa pequenez diante do Criador do Universo. Possamos entregar a nossa vida e sermos fiéis ao nosso Deus. Então, que assim como Naamã, possamos ser pessoas obedientes, que possamos ter fé a Deus e seguirmos o caminho que Deus nos manda seguir, e assim possamos receber a cura que tanto desejamos, o milagre, e acima de tudo, que possamos almejar o céu aqui nesta terra. Então é isso, galerinha, esse foi o nosso resumo da lição dessa semana. Que você possa entregar a sua vida a Deus e que você possa ser uma pessoa humilde, uma pessoa de fé acima de tudo no Criador do Universo. Que possamos ser testemunhas de Deus aqui nessa terra. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento entregamos a nossa vida e nosso coração para dizer que nós aceitamos a Tua vontade para a nossa vida. Apesar, Senhor, que para nós possa parecer loucura, mas que possamos aceitar a Tua vontade, que possamos ser pessoas humildes, que possamos ser, Senhor, pessoas de fé e que possamos Te honrar acima de tudo. Que a nossa fé seja tão grande, Pai, como a fé de Naamã, e que nós possamos, através de nós, através da nossa fé, possamos receber a cura e o Teu milagre. Perdoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E lembre-se, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Até a próxima.